Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amados, hoje é dia 14 de dezembro. Nós estamos na 50ª semana do ano de 2025. Está acabando o ano. E que ano, né? Vivemos de um tudo nesse 2025. Se nós tirarmos uma média de 2 vezes, uma semana pela outra, hoje é aproximadamente a 100ª vez que eu subo no altar para pregar uma palavra nesse ano. Aproximadamente. Não o número exato. E diante de um ano muito provocativo para a nossa vida como um todo, para a nossa fé, porque Deus nos direcionou a falarmos sobre transformação em 2025. E quando eu vejo a forma que o ano começou e a forma que o ano está terminando, eu tenho alguns sentimentos no meu coração. Por quê? Alguns domingos atrás eu preguei sobre os 3 corações. Eu disse a vocês que entre o coração de Deus e o coração da igreja está o coração do sacerdote. E é difícil, é desafiador, porque em todo tempo nós estamos buscando ouvir o que está no coração de Deus e tentando trazer isso para o coração da igreja. E a ferramenta que nós temos para isso é a palavra, é a mensagem. O Evangelho, ele nos tornou livres e não bitolados. Cristo nos fez livres e não alienados. Deus nos deu a inteligência do raciocínio, da decisão, da escolha. E claro que em muitas situações nós somos influenciados. E é sobre isso. É sobre uma palavra de influência. É sobre uma palavra boa, coerente, que traga para nós um novo destino, um novo alvo, que traga para nós uma nova realidade. Isso é transformação. Se nós olharmos todo um ano, nós vamos observar que nós falamos sobre vários assuntos nesse 25. Nós iniciamos janeiro, fevereiro, falando sobre literalmente a transformação. É você sair de um lugar, ocupar um outro lugar. É você sair de um estágio e entrar num outro estágio. E tudo isso na base da superação. Porque transformação é você avançar a um território onde você já superou um outro território que agora já não é mais a realidade, já é um passado. Então nós falamos sobre isso no começo do ano. E se você olhar ali no YouTube, se você olhar no aplicativo da igreja, foram muitas mensagens, fora os nossos irmãos, os nossos pares que vêm na mesma intensidade, na mesma visão. Palavras extraordinárias, de muita profundidade. Quantos moveres de Deus nós vivemos aqui durante todo esse 2025? Foi muito grande, foi muito poderoso. E nós podemos hoje entender e definir que aqueles que ouviram a palavra, entraram dentro desse alinhamento, coração de Deus, coração do sacerdote, coração da igreja, estão saindo de 25 vivendo uma transformação. Estão sendo transformados. Às vezes mancos, igual Jacó, mas Israel. Ok? Às vezes sem um olho, mas Jesus falou, é melhor entrar no céu sem um do que ir para o inferno com os 2. Então assim, nós estamos talvez nos recompondo, mas transformados. E escute, e aquilo que um dia nós fomos, nós não queremos ser nunca mais. É daqui para frente, é o que Deus tem para as nossas vidas para frente. Mas agora vem o coração do sacerdote. Por quê? Porque assim como muitos estão desfrutando da transformação, muitos não conseguiram vivê-la. Muitos estão vivendo a mesma realidade, emocional, psicológica, mental, espiritual, financeira, em todas as áreas. Conflitos, há grandes conflitos em corações. E às vezes quando a gente parte por essa linha de entendimento, nós queremos entender onde nós erramos, para que a palavra, que é a boa semente do Evangelho,
que foi lançada, e o semeador saiu no mínimo umas 100 vezes esse ano para lançar as suas sementes, onde essas sementes não produziram, onde elas não criaram profundidade, onde elas morreram, onde elas se perderam. Todos nós, quando nos frustramos diante de algo proposto, buscamos entender o porquê aquilo não se deu, o porquê aquilo não aconteceu. E eu trago aos irmãos essa noite um caminho, uma resposta. Por quê? Primeiro, porque 25 ainda não acabou. Vou repetir para alegrar o teu coração. É dia 14 de dezembro, é a 50ª semana do ano. Mas 2025, o ano de transformação, ele ainda não acabou. Segundo, porque 26 estão às portas. E aí eu determino o que eu quero viver, o que eu quero que aconteça, o que eu quero, onde eu quero chegar, os alvos que eu quero atingir. Então, onde foi que nós erramos? Eu vou dizer. Sabe onde muitos de nós estamos errando? Ainda na religiosidade. Por quê, pastor? Porque vira um culto. Pastora Joel, que alegria tê-la aqui, bem-vinda. Pastora, vira um culto, ouvir a palavra, ir embora e não considerar essa palavra é a maior insanidade ou perca de tempo que nós podemos ter. E isso é religião. Por quê? Porque pela religiosidade não é o que nós vamos ouvir na igreja, é o ir à igreja. Não é se a mensagem vai fazer sentido, mas é estar no ambiente. Às vezes está aqui e a mente vagueando, a gente pensando na conta que vai pagar amanhã, ou na janta que tem que fazer. Será que eu desliguei o ferro? Meu Deus, eu tenho que cozinhar feijão. Não fiz minhas marmitinhas fitness para a semana. Mente vagueando e a semente sendo liberada. Mentes vagueando em outros lugares e a palavra sendo proposta. Não há absorção, não há acolhimento. Ao mesmo instante que essa palavra não vem para uma praticidade. E se ela não vem para a praticidade, eu fui o insano, eu fui o insensato. Jesus falou sobre isso de forma detalhada. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. No Evangelho de Mateus, capítulo 7, dos versículos 24 ao 27. Vai projetar aqui, eu vou ler junto com vocês. Mateus, mas se você quiser, abra sua Bíblia, grifa aí o texto, porque ele é importante. Se você puder colocar na corrigida fiel, eu não sei quem está ali. Corrigida fiel, ACF, isso. Olha o que Jesus disse aqui, queridos. Todo aquele, nichou alguém? Diferenciou? Gênero? Idade? Não. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a... O que aconteceu com ele? O versículo 25 explica. Desceu a chuva, diga desceu a chuva. Correram os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa. E o que aconteceu com a casa? Não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Versículo 26. Mas aquele distinguiu? Não. Gênero? Não. Idade? Não. Crente? Não crente? Não. Todo aquele, generalizou, que ouve as minhas palavras e não as cumpre, ou seja, não as pratica, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Sabe o que aconteceu? O versículo 27 explica. É o 26, né? Não, é o 27. Desceu a chuva, igual a outra casa. Correram os rios, igual na outra casa. Assopraram os ventos, igual na outra casa.
combateram aquela casa, igual a outra, mas essa caiu. E isso aqui é mais terrível do que nunca. E foi grande a sua queda. O que difere um ponto do outro? Aquele generalizou. Que ouve, os dois ouvem. Onde está o diferencial? Um ouve e pratica. O outro ouve e não a pratica. O problema é a religiosidade. Se tudo que eu tiver para pregar aqui essa noite, você ouvir, entrar por aqui, sair por aqui, daquela porta para fora, não fizer mais sentido para você, não vier a uma praticidade, não vir para o seu dia a dia, não se tornar o seu estilo de vida, é a segunda casa. Porque não é sobre ouvir, é sobre praticar. Não é sobre ouvir. Eu fui lá, o que você foi fazer na igreja? Foi ouvir uma palavra. Ouvir? Só isso? Não, eu fui lá ouvir o pastor Felipe pregar. Mas só isso? Aquele que ouve e pratica é prudente. É como alguém que constrói a sua casa sobre a rocha. E todo nível de adversidade não é forte o suficiente para derrubar essa casa. Porque tudo que ele tem ouvido, ele tem vivido. Tudo que ele tem ouvido, ele tem praticado. As palavras de Jesus não é uma vã filosofia, uma teoria ou uma tese não comprovada. São princípios práticos, são princípios sábios que estão firmando a nossa casa, que estão fortalecendo a nossa vida. Eu comparo a Bíblia ou a pregação, a mensagem, como alimento. Eu sempre uso essa analogia. Talvez você não se lembre o que você almoçou dia 14 de dezembro de 2024. Hoje você sabe. Mas há um ano atrás, talvez você não lembra. Há 2 anos também, talvez você não se lembra. Mas aquele alimento te fortaleceu, te deu vida, te alimentou, te deu energia, fortaleceu o seu corpo, te fez estar aqui, andando, enxergando, ouvindo, vivendo. Essa é a palavra, irmãos. Não temos aqui a vaidade de que vocês se lembrem das 100 palavras que eu preguei em 2025, mas eu tenho aqui a intencionalidade de que tudo que nós temos pregado, tudo que temos oferecido a vocês como palavra, isso venha para uma realidade. A palavra precisa transformar o nosso dia a dia, precisa transformar a nossa forma de ver, a nossa forma de pensar, a nossa forma de conversar com as pessoas, de interagir com as pessoas, de resolver a nossa vida, de decidir o nosso futuro. A palavra precisa nos influenciar em tudo, porque a nossa casa só subsiste se nós praticarmos a palavra a qual nós ouvimos. Como a casa fica em pé? Como que ela vai subsistir aos ventos fortes? Eu vou fazer uma pergunta: qual foi a casa aqui que nunca foi alvo de grandes ventos, de grandes tempestades, de grandes adversidades? Eu duvido que a sua casa nunca enfrentou, na saúde, nos relacionamentos, no casamento, nas finanças, algum nível de adversidade. E por que a nossa casa permanece? Porque quando a adversidade veio, nós nos lembramos da palavra. Nós nos lembramos do que o Senhor disse. Deus é maravilhoso. A Bíblia diz, se eu não me engano, no livro do profeta Ezequiel, que Deus não fará coisa alguma sem antes comunicar, sem antes avisar, sem antes informar, sem antes declarar, sem antes falar, por intermédio dos seus profetas. E a palavra aqui, deixa eu falar uma coisa para vocês, talvez vocês estejam aqui pela primeira vez. Esse altar, ele é uma fonte de profecia. Ninguém aqui está autorizado, nem o pastor, nem ninguém, a subir nesse altar e usar a palavra para tocar em alguém, para atingir alguém, para ofender alguém, para direcionar. Não, o altar é uma fonte de profecias. O que nós estamos liberando são palavras que liberam o futuro, são palavras que desatam o futuro. E é sobre esse nível de palavra, quando eu vivo uma adversidade, eu me lembro o que o Senhor falou por intermédio da palavra, o que o Senhor orientou por intermédio da mensagem, por intermédio do testemunho que foi dito no altar. É sobre isso. Eu quero dizer para você: não dê a sua casa de mãos beijadas. O que você tem ouvido, coloca na praticidade. Não seja conivente com a grande queda de uma casa que caiu por uma palavra que foi liberada, mas não foi acolhida. Foi liberada, mas não fez sentido. Foi liberada, mas não foi trazida para uma realidade. Não foi trazida a uma praticidade. Eu tenho uma palavra para liberar essa noite. Essa não é a mensagem, é apenas a introdução. Mas eu quero entender que o que eu vou pregar essa noite
é uma semente que vai ter acolhimento. Não vai ser uma semente ignorada. Algo que eu ouvi. E do coração do Eterno para o meu houve alinhamento. E agora precisa ter um alinhamento do coração do Eterno com o meu e com a igreja. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Glória a Deus. Eu gostaria de falar um pouquinho, uma palavra de grande ensino, quanto a um princípio de batalha espiritual. O tema da mensagem hoje é vencendo Leviatã, o espírito que distorce a palavra e que acusa falsamente. Leviatã é um personagem que a Bíblia apresenta em 3 livros: Jó, Salmos e Isaías. E a Bíblia apresenta Leviatã dentro do contexto de batalhas espirituais. Quando eu falo acerca de batalhas físicas, eu falo de guerras visíveis, de exércitos visíveis, de enfrentamentos visíveis. Quando eu falo de batalha espiritual, eu falo de batalhas que não são visíveis, mas elas são sentidas. Nas percas, nas dores, nas aflições, na opressão, batalhas existentes, porém não perceptíveis a olho nu, porque são espirituais. O apóstolo Paulo, em Efésios, capítulo de número 6, ele disse que nós enfrentaríamos batalhas espirituais, mas ele nos exortou dizendo que essas batalhas não eram contra pessoas, ou seja, a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. Mas se não é contra a carne e contra o sangue, sobre quais são os aspectos das nossas lutas? Lutamos contra o quê? Primeiro, contra vozes, contra narrativas, contra interpretações distorcidas. O que nós lutamos contra? Contra acusações que vêm no intuito de enfraquecer a nossa fé, dividir relacionamentos e roubar de cada um de nós a clareza espiritual acerca do que nós estamos vivendo, acerca do que nós estamos prestes a enfrentar, ou mesmo acerca do que nós já estamos enfrentando. Então, batalhas espirituais não são espadas batendo uma na outra de forma física. São conversas, são narrativas, são interpretações distorcidas, são acusações no intuito de enfraquecer. Como eu disse, primeira fé. Tudo o que uma batalha espiritual tem como um alvo resumido e definido é a nossa fé. Então é o enfraquecimento da fé, mas também a divisão de relacionamentos e também a falta de clareza espiritual. Vocês que são pastores e são líderes já devem ter lidado com situações em que há no seu coração o desejo de tocar alguém que está vivendo uma batalha espiritual e não está enxergando, está vivendo um nível de enfrentamento, mas não percebe que isso não é natural, é espiritual. E aí você tenta trazer esse esclarecimento, tenta trazer esse nível de informação. Por quê? Porque essa pessoa, ela foi atingida de tal forma na batalha espiritual que a clareza acerca do que está acontecendo foi roubada. Então hoje, Deus ele quer nos trazer o discernimento de novo, glória a Deus, o entendimento, uma visão clara de como vencer Leviatã. Abra sua Bíblia em Isaías 27, no versículo de número 1. Isaías 27, versículo de número 1. Glória a Deus. Livro do profeta Isaías, capítulo 27, versículo 1, onde o texto diz assim: naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o Leviatã, serpente veloz, e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Naquele dia haverá uma vinha de vinho tinto, e cantai-lhe. Olha que interessante. Leviatã, pelas escrituras, não é uma criatura literal. Estamos falando de batalhas espirituais. O que Leviatã representa? Forças espirituais, regências espirituais, espíritos malignos que querem trabalhar. E aí entra no físico, porque não quer trabalhar só no campo espiritual, quer trabalhar no nosso meio, com duas finalidades. Quais? Distorção
e acusação. Todas as vezes que uma regência de Leviatã quer operar, nós estaremos em risco de enfrentarmos acusações e de enfrentarmos algum nível de distorções. O texto que nós lemos, o texto do profeta Isaías, traz algumas naturezas de Leviatã, algumas características, quando ele diz: Leviatã é uma serpente veloz, ou seja, ela age rapidamente. Antes que o discernimento seja ativado, ela age. Antes que temos o entendimento de que é uma operação contrária, maligna, há uma ação de Leviatã. Então o Leviatã é uma serpente veloz. Enquanto muitos querem descanso, Leviatã é veloz. Enquanto muitos querem folga, Leviatã é veloz. Enquanto muitos estão panguando, Leviatã é veloz. A segunda característica que o próprio Isaías traz é uma serpente tortuosa. Qual é a finalidade? Distorção. O que Leviatã faz? Ela distorce a palavra. Ela distorce as intenções. Ela distorce os fatos. A terceira característica da natureza de Leviatã é um monstro oculto. Se é oculto, onde ele atua? Nas profundezas, no que não é dito, mas naquilo que é subentendido. Casamento é difícil, não é fácil. Você pode ter casado com uma pessoa tão maravilhosa quanto a minha esposa, que não briga comigo muito, só um pouco. Uma pessoa habilidosa, uma pessoa boa de convivência, mas nós sempre tivemos dentro do nosso relacionamento um alinhamento, sabe qual? Nós não vamos permitir que as situações, a comunicação fique subentendido. Tudo que nós estivermos vivendo, principalmente se estiver provocando algum nível de conflito, precisa ser muito bem entendido e não subentendido. Porque tudo que fica subentendido pode ser alvo da atuação nas profundezas desse monstro oculto chamado Leviatã. Quando a Bíblia, no livro de Jó, capítulo 41, vai falar sobre Leviatã, há algumas características que o próprio Jó enaltece sobre a natureza de Leviatã. Ele diz: Leviatã é como algo que o homem não domina. Na humanidade se domina? Não. Na força do braço se domina? Não. O homem domina na força do braço, que é físico. O que excede o físico não consegue se dominar. Mas em Jó capítulo 41, depois do entendimento de que Leviatã é um espírito, uma regência que não se domina pelo homem, ele também enaltece a palavra dizendo: mas Deus conhece Leviatã, e ainda que o homem não consiga o dominar, Deus governa Leviatã. Vou explicar. Na força do nosso braço não conseguimos, mas acima de nós há um que é mais poderoso do que todos. Nós não estamos aqui por causa de uma religião, nós estamos aqui por causa do poder de Deus. No escuro, domingo passado eu preguei: a igreja precisa viver no poder do Espírito Santo, no poder do Espírito de Deus. O homem não domina Leviatã, mas Deus conhece Leviatã e governa Leviatã. No livro de Salmos, capítulo 74, versículo 14, o salmista vai dizer e vai nos mostrar que esse espírito, por mais veloz que seja, tortuoso que seja, oculto que seja, ele já está derrotado pelo Deus Todo-Poderoso. O que não significa dizer e entender que a guerra acabou. Porque existe em Deus a sua vontade concessiva e existe em Deus a sua vontade permissiva. Jó capítulo 1 é um exemplo disso. E chegou Deus a Satanás, ou Satanás a Deus, perdão. O Senhor perguntou: de onde vens? Eu venho de andar e de rodear a terra. Deus vai dar testemunho de Jó. Deus, testemunho de Jó. Uma coisa sou eu, comedor de angu, dizer: o meu Deus é grande, o meu Deus é fiel, o meu Deus é poderoso, o meu Deus é maravilhoso, o meu Deus é pai, o meu Deus é amigo, o meu Deus é provedor, o meu Deus é cura, o meu Deus é libertação, é restauração. Uma coisa sou eu, nas minhas imitações, da testemunho de Deus.
Outra coisa é Deus dizer: viste o meu servo Jó? Vou falar para você como ele é. Ele é fiel. Ele é temente. Ele se desvia do mal. Ele tem caráter. Eita glória. Ele é irrepreensível. Deus deu testemunho de Jó a Satanás. Sabe o que Satanás disse? Ele só é assim porque você tem dado tudo a ele. Mas permita que eu tire algumas coisas dele. Vamos ver se ele permanece, se ele fica, se tudo isso perdura na vontade permissiva e não concessiva de Deus. O Senhor permitiu que Satanás tirasse tudo que Jó tinha. Os 10 filhos morreram. O homem mais rico do Oriente perdeu tudo que tinha. A casa caiu, desabou. Como se não bastasse tudo isso, foi acometido de lepra. Se coçava com os cacos das telhas da sua própria casa. E ainda precisou ouvir da sua esposa, descompensada emocionalmente por tudo que havia acontecido: não retém a sua sinceridade com Deus, se mata, amaldiçoa a Deus e morre. Vai embora. Existem situações que Deus permite, ainda que Leviatã já tenha sido derrotado por Deus. Existem situações no limite de Deus, no controle de Deus, no governo de Deus, na força de Deus, que Deus permite. Quando nós chegamos nesse capítulo que lemos, 27:1 de Isaías, a afirmação é mais poderosa. O que ele diz? Que Leviatã será destruído pela espada dura, grande e forte do Senhor. Qual será essa espada dura, grande e forte do Senhor? Alguém sugere? Alguém sugere? Efésios 6. Tomem sobretudo a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Desculpem, eu sou pentecostal. Eu vim declarar que lugares onde há confusão são exemplos de ambientes onde Leviatã está tentando se mover. Mas eu quero declarar sobretudo que Leviatã não governa onde a verdade de Deus é honrada, onde há reverência para a verdade, onde há zelo pela verdade. Será que existe, é possível, Murilo, pastores que estão aqui, em 2025, entrando em 26, diante de uma revolução, de uma mudança tão grande dentro e fora da igreja, haver ainda pessoas com características dos bereanos, zelosos, cautelosos, aos quais buscam na palavra como fonte de vida, sabe, a vida eterna, examinam nas escrituras para ter como fazer, como responder e como agir. Eu oro e peço ao Deus dos céus que suscitem os bereanos dessa casa, homens que tenham pela palavra zelo, onde a espada dura e forte do Senhor destrói a cabeça e os tramas de Leviatã, onde a verdade dele é honrada, onde a verdade dele não é um mero objeto colocado em cima de uma cômoda, ou colocado em cima de uma rack, ou colocado no meio de livros dentro de uma biblioteca, onde a palavra vive e eficaz é aberta e faz sentido, onde a palavra consegue penetrar os ossos, a medula, onde a palavra consegue fazer diferença entre o espírito e a alma, e ainda discernir as intenções do coração. Ei, Paulo disse: irmãos, aceitem a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é fiel e ela é digna de toda aceitação. Recebam humildemente a palavra de Deus. Sabe, talvez você está vivendo realidades onde a confusão contínua não cessa,
onde existem ambientes que Leviatã tem tentado se mover, tem tentado agir, lançando um contra o outro, com conversas distorcidas, com acusações infundadas. Leviatã está fluindo, existem conversas sendo desatadas. Ei, quem vai pôr um basta nisso? Desculpe, com todo respeito e honra, não é o patriarca, não é a matriarca, não é o mais velho, não é a mais velha. Ei, Leviatã só é vencido onde a espada dura e forte do Senhor é manifesta, ou seja, onde a verdade dele é honrada. Ei, honre a palavra, a verdade de Deus é a palavra, a sua palavra. Como eu disse, são duas características, Leviatã. Primeiro, o espírito que distorce a palavra. Leviatã nega Deus? Não. Mas ele questiona a interpretação. Um exemplo, projeta por favor, Gênesis capítulo 3, versículo de número 1. Gênesis 3:1. Projeta por favor, 3:1 de Gênesis. O versículo é 1, o capítulo é o 3, o livro é o Gênesis. Olha o que o texto está dizendo. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse. Opa! Não comereis de toda árvore do jardim? Escuta, negou a palavra? Negou o que Deus havia dito? Foi ao pé da letra de tudo que Deus disse? Sim, Deus disse a Adão e Eva: vocês podem comer de todos os frutos das árvores frutíferas que estão no jardim, menos da árvore que está no centro do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha a palavra, não nega, esse é o espírito, não nega, mas distorce. Não nega, mas há uma interpretação confusa. Olha a interpretação, foi assim que Deus disse. Cuidado, cuidado, cuidado. Perecemos por não consultar, perecemos por não examinar, perecemos por ouvir alguém falando e repetir, ouvir alguém falando e tomar como verdade. Ei, precisamos desenvolver senso crítico e, sobretudo, profundidade nas Escrituras, porque Leviatã trabalha de forma distorcida a palavra, não negando, mas questionando a interpretação. Quando a serpente faz isso com Eva, ela está tirando as palavras de Deus de contexto. Quando a serpente faz isso com Eva, ela está enfatizando o que Deus não disse. Ela está gerando uma dúvida onde Deus foi claro, onde Deus deixou dúvidas. É aqui o ponto. Onde Deus deixou dúvida? Onde Deus não deixou claro? Eu preguei alguns domingos atrás sobre o sim e o não de Deus. Há duas formas que Deus fala e responde: ou Ele diz sim, ou Ele diz não. Em Deus você não vai ouvir um talvez. Em Deus você não vai ouvir um se. Em Deus você não vai ouvir um quando. Em Deus ouvimos sim e não. Para vencer esse espírito hoje, eu te pergunto: onde Deus deixou dúvidas? Porque às vezes você não precisa de um gabinete comigo. Você só precisa pensar que a palavra é muito clara para que alguma coisa esteja gerando dúvidas dentro do meu coração. Talvez, se você pedir um gabinete comigo, eu vou abrir a Bíblia e vou falar: o que está escrito aqui, ó? Pastor Jean, nós precisamos viver essa maturidade espiritual. Deus não deixou dúvidas na sua palavra. O homem pode gerar dúvidas pela sua interpretação. Deus não deixou dúvidas pelo que Ele disse e nem pelo que Ele declarou. Mas esse papel é de Leviatã. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Projeta aqui, por gentileza. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Olha o que esse texto diz, queridos. Mas temos que, assim como a serpente... Temos não, né? Temo. Paulo dizendo: mas temo que,
assim como a serpente enganou Eva com astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Olha o temor do apóstolo, olha a preocupação com a igreja de Corinto, olha o que ele tem como preocupação escrever à igreja do Senhor. E deixa eu falar uma coisa, eu tenho o mesmo sentimento de Paulo. Eu temo que assim como a serpente enganou Eva no jardim, muitos de nós sejamos de alguma sorte corrompidos, enganados, confundidos, nos apartando, sabe do quê? Da simplicidade de Cristo. Porque a igreja, ela tem luzes hoje. A igreja, ela é preta hoje, ela tem esse formato hoje. Mas a igreja de Cristo tem 2000 anos, irmão Alfredo. A igreja não nasceu hoje, nós estamos dando continuidade. Nós estamos aqui talvez dentro de uma roupagem que atinja essa geração, porque nós já fomos atingidos. Nós estamos aqui ensinando, nos fortalecendo, pastora. Nós estamos aqui compartilhando o amor de Cristo. Mas escuta, que nada disso aqui tire a simplicidade que há em Cristo, nos corrompendo nos nossos próprios sentimentos, onde nós estamos sendo muitas vezes confundidos, enganados porque a serpente enganou Eva. E hoje existe um espírito, uma regência, tentando corromper mais pessoas, tentando enganar mais pessoas. E é muito inocente da parte de alguns não acreditar dentro dessa verdade. Escuta, tudo continua de igual forma, nada mudou. Se mudou foi na sua cabeça, não na primazia da realidade, não dentro da verdade. Não deixemos a simplicidade de Cristo. Vou proclamar novamente, porque isso é muito forte. Não sejamos picados pela serpente de novo. A Bíblia diz que haveria inimizade entre o homem e a serpente em todo o tempo, como parte da punição para a serpente. Ela procuraria calcanhares para ferir, calcanhares para atingir, e tem muitos sem discernimento sendo feridos em seus calcanhares. É de certo por isso que às vezes viram as costas e vão embora sem considerar quem ficou para trás, ajudou, abençoou, estendeu as mãos, foi ferido no calcanhar e com ele mesmo decidiu partir. Não deixemos a simplicidade de Cristo, não deixemos a verdade de Cristo, não permitamos que sejamos enganados como a serpente enganou a Eva no jardim. Escutem, a primeira característica é a distorção da palavra. Por causa dela, muitos, eu falo de boca cheia, olhem para mim, irmãos, muitos conflitos espirituais, muitos conflitos familiares, muitos conflitos relacionais, muitos conflitos ministeriais estão nascendo em frases mal interpretadas, estão nascendo em intenções julgadas, estão nascendo de palavras fora do Espírito. Mas eu tenho uma palavra para encerrar essa noite. Toda palavra distorcida cai diante da palavra verdadeira. A segunda característica, distorção. Segunda, acusação. Apocalipse 12:10, projeta por favor. Diz que Leviatã trabalha junto com o acusador. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Palavras, revelações futuras, Apocalipse. Esse é o final da história, e nós como igreja que seremos arrebatadas com Cristo, viveremos tal realidade.
mas eu quero despertá-los para o que acontece até então. O texto está dizendo: o acusador de nossos irmãos. Existe um acusador dos nossos irmãos. Regências que tomam alguns para apontar líderes, famílias, irmãos e às vezes até a própria consciência. Tô mal, onde? Aqui. Mas alguém falou alguma coisa para você? Não. Alguém te disse algo? Não. A ingerência entrou. Satanás lançou a seta, lançou o dardo. A mente estava desprotegida, não tinha o capacete da salvação. E a ingerência entrou. Vou sair da igreja, vou deixar de ser evangélico, vou mudar de religião, vou desistir. Mas alguém falou alguma coisa para você? Não. Aconteceu alguma coisa? Não. Muitas vezes eu já atendi: eu estou muito chateado com o senhor. É mesmo? Mas o que aconteceu? Isso. Ok, mas foi eu que te falei isso? Não, mas você ouviu de mim? Foi essa voz grave do William Bonner que falou essas palavras para você? Não. Falei, muitas vezes eu fiz isso. Você tem direito acerca do que você ouvir de mim. E eu nunca vou falhar com a verdade acerca do que Deus tem colocado no meu coração, do que a palavra diz, com quem quer que seja. É o maior dizimista da igreja: eu sou inegociável. É o membro mais antigo: eu sou inegociável. É alguém que jurou fidelidade. Nem jura, é de Deus, mas eu sou inegociável. Ouviu de mim? Bora. Não ouviu de mim? Leviatã. Foi palavra distorcida? Leviatã. Foi acusação da própria consciência? Leviatã. Foi alguém apontando e acusando? Leviatã. Quer ver uma coisa? Eu vim aqui falar com o senhor muito sério. Vamos lá. Fulano disse que Beltrano disse que o Senhor disse. 3, né? Vou traduzir. Leviatã. Mas eu tenho uma boa notícia. Projeta aqui, Zacarias 3, versículo 1 e 2. Põe só o 2, se um ficar difícil. Zacarias 3, olha lá. E ele mostrou-me o sumo sacerdote Joshua, o qual estava diante do anjo do Senhor. Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas olha o versículo 2. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é esse são tirado do fogo? Eu creio nessa palavra. Onde Deus justifica, não há acusação que permanece. Onde Deus justifica, repreendendo e protegendo, não há acusação que subsiste. Eu quero aqui dizer que toda acusação sem verdade perde autoridade quando a palavra de Deus ela é liberada. Hoje nós estamos aqui porque Leviatã cai essa noite de todos os níveis de relacionamento das nossas vidas, toda a nossa comunhão e o nosso fluir como corpo, como igreja, não terá mais esse nível de regência e influência. Sabe por quê? Porque quando nós temos discernimento, toda a verdade que precisa ser dita é com amor. Todo silêncio é quebrado pela luz. Jesus disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Efésios 6,17 diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu quero declarar: a palavra do Senhor já está desembanhada em fogo. A palavra do Senhor, ela já está pronta para ser usada, para ser atuante dentro de cada um de nós. Acabou. Louvor, pode subir. Ponto final.
para esse mover de Leviatã. Ponto final para essa ação de acusação ou de distorção. Há poder no sangue de Jesus. Toma autoridade como Zacarias para dizer: Satanás, o Senhor te repreenda. Obrigado, Pai. Eu acho lindo quando o pastor Rafael Belo, ele diz assim: nem tudo que acontece na nossa vida é normal ou consequência. Tem coisas que é o chifrudo mesmo. Tem gente que acha normal. Isso daí é, como diz a Bíblia, plantou, né? Tem que colher, né? Quer dizer que o chifrudo está de férias. Quer dizer que não há uma ação. Vamos deixar de ser ingênuos? Vamos deixar de ser inocentes nesse ponto? Eu vim aqui para desmascarar Satanás mesmo, para expor. E há poder no sangue de Jesus para cobrir minha vida, da minha casa e da minha família. Eu vim aqui para dizer que se está havendo uma confusão correndo, transitando, palavra distorcida, a acusação, isso tem que cair por terra hoje. Hoje. Se você chegou aqui brigado, você tem que sair daqui consertado, porque ou você conserta ou a sua casa cai, e grande é a queda. Ou diminuiu, glória a Deus. Ou a gente ouve a palavra e põe ela em prática, ou grande é a queda. Não, irmão, se eu estou falando fora da Bíblia aqui, vocês me corrijam, vocês têm autoridade para me corrigir. Se o que eu estou falando aqui não faz sentido com o que eu falei no começo da mensagem, eu paro a mensagem aqui agora. Quem vai pôr o pé na porta? Quem vai repreender com autoridade essa ação do inferno? Quem vai colocar limites? Porque eu não sei na sua casa, mas na minha casa, ele não tem autoridade para entrar e nem fazer baderna. Não tem. Quem é da igreja? Levante as mãos, por gentileza. Dentro dessa igreja, ele não tem autoridade para entrar e nem para trazer confusão ou acusação, porque ele está repreendido. O Deus de Israel e de Jerusalém coloca por terra, na autoridade do nome de Yeshua, o Hamashia, toda a influência, toda a regência, todo ataque, contra-ataque de Leviatã. Não haverá nem distorção, nem acusação e nem confusão em o nome do Cristo. Aí faz sentido, pastora, o não deixemos a simplicidade de Cristo. A minha bisavó Eberlin, a irmã Clarita, com 90 e poucos anos, ia para frente do altar cantar: quando eu era prego, Satanás me batia, agora eu sou martelo, quem bate nele sou eu. Aí você chegava perto dela, Gibi, e falava assim: estou com uma dorzinha aqui. Ela já colocava a mão: eu repreendo essa dor agora, em nome de Jesus Cristo. Não deixemos a simplicidade do Evangelho. Nossa, está difícil, você está achando que é normal? Cadê a voz de repreensão? Está repreendido em nome de Jesus. Não tem poder, cai por terra, em nome de Jesus. Não deixemos a simplicidade. A gente quer sofisticar o quê? A repreensão? A gente quer sofisticar o quê? A expulsão? Sai, Satanás. Sai, demônio. Vai saindo. Virou brincadeira, virou brincadeira. Está nas nossas rodas de brincadeira. Está nas nossas conversas fulas. Cadê a simplicidade do Cristo? De dizer está repreendido e está repreendido mesmo. De dizer sai, sai mesmo. Não pode ficar, irmão, não pode ficar. Não, você não está entendendo, não tem poder para ficar. Escuta, Leviatã, Salmo 117. O homem não pode dominar, mas o Senhor o conhece e o governa. Quando nós declaramos o nome do Senhor, o céu tem que abrir. Quando declaramos o nome do Senhor, Satanás tem que bater em retirada. Ei, pra show, rabasei de candaré baixou. Mantui que flaia deve assorar barraça.
Não é no nosso nome, é no nome dele. O nosso nome não tem poder, mas o dele tem todo o poder. A Bíblia diz que Deus deu a ele um nome que é sobre todo nome, que todo joelho tem que se dobrar, toda língua tem que confessar o nome sobre todo nome, o nome de Jesus. Eu estou sentindo graça, porque quando o nome dele é falado,